Uh, I basically believe that Eu in basicamente an acredito que, anarchist em uma estrutura structure like anárquica the como o international sistema system, internacional, and some e alguns listeners ouvintes may podem se wonder what I perguntar o que mean quero by dizer com that isso when quando I falo talk de uma about an estrutura anarchic anárquica. structure. Here we're Aqui estamos talking falando about de um mundo where onde there não is existe uma no autoridade higher authority superior than the acima dos principal estados, states. certo? Um, Em um mundo in a assim, world onde like você não that, pode ter certeza das where you intenções cannot dos be outros certain estados, about the e esses intentions of outros other estados podem states, ter capacidades and militares those other significativas, states a may melhor be maneira de garantir sua militarily sobrevivência é ser o capable. estado mais poderoso do The best sistema. way to ensure Porque se você está em um survival sistema is to be the anárquico, most onde não há um powerful vigilante state in the noturno, system. onde não há uma Because if autoridade you're in an superior, anarchic system where se there's no você se higher meter em authority, problemas, there's se no outro higher estado vier authority, atrás de and você, if you get não há into ninguém a trouble, quem another recorrer state para pedir comes ajuda. after you, there's nobody you can turn to for help. This is why we call international politics a self-help É system, por isso que because chamamos a states have to política protect internacional de um themselves, sistema de because again, autoajuda. there's no higher Os estados authority. precisam se proteger, porque, novamente, não existe uma autoridade And superior. this O means sistema é you anárquico. don't want to E be isso weak, significa because que if you're você não quer weak, ser you're fraco, taken porque se for advantage of, fraco, será or at least aproveitado. there's a Ou pelo serious menos há uma chance chance you'll be séria de taken que isso advantage of. aconteça. And no E nenhum state estado wants to quer be ser taken explorado, advantage of, certamente não a and ponto de certainly sua if the sobrevivência ser for its ameaçada. survival Meu is exemplo threatened. favorito para ilustrar My isso é a favorite China. example to illustrate Os chineses this foram muito is fracos China. dos anos And the 1840 Chinese aos were anos very weak 1940, from the e esse período 1820s é to the conhecido como o século 1940s. da And humilhação this nacional. period is Por que é referred to chamado as de the século da century humilhação of nacional? humiliation. Porque as grandes Why is potências it the europeias, century os of japoneses e os humiliation? americanos, Because the se Europeans aproveitaram gained muito da power, China. the Eles fizeram Japanese coisas and the terríveis com a Americans China. took great advantage of China. They did terrible things to China. Why? Because China was weak and it was vulnerable. And there was Por no quê? higher authority Porque a China era kind of fraca e call to vulnerável. rescue it. E não havia uma So the autoridade lesson superior comes a out qual of a China this, pudesse in my recorrer opinion, para ser is that you resgatada. want to be really Então a powerful. lição que tiro disso, na minha Another opinião, é que example você that I precisa think ser realmente illustrates poderoso. this, and it has Vou to dar do with outro exemplo expansion. que acho que ilustra isso e tem a ver com a The Clinton expansão da OTAN. administration decided on O governo NATO Clinton expansion decidiu pela in expansão da OTAN em 1994, 1994, and the first e a tranche primeira of leva de expansion expansão was foi em in 1999, quando when Polônia, Poland, República Czech Tcheca e Republic, Hungria foram Hungary incorporadas à OTAN. and the second big E a tranche segunda was grande in leva foi em 2004, 2004, quando os when estados Baltic bálticos, states, Romênia, Romania, Bulgária, Eslovênia e Eslováquia Bulgaria, foram trazidos para a Slovakia aliança. were brought into the Durante todo alliance. esse tempo, os Now, russos all reclamaram the amargamente da while, the expansão da OTAN. Russians complained Eles eram bitterly veementemente about contra, NATO mas não podiam expansion. fazer nada para They impedir. were adamantly opposed, but they could do nothing to stop it. And the question you want to ask yourself is, why couldn't they do E a it? pergunta que você deve se fazer The é: answer is they were por que just eles não too weak. conseguiram fazer nada para Russia impedir isso? was an E a extremely resposta é que eles eram weak simplesmente country fracos in demais. the 1990s. A Rússia era um And país even extremamente early fraco nos anos 2000s. It was only 1990 e até recently mesmo no início that dos anos Putin 2000. brought the Russians back Só to the recentemente, game, Putin and we trouxe os now russos de consider volta dos Russia to be a mortos, e great agora power. consideramos a But Rússia when uma grande Russia was weak, potência. the United Mas States quando a Rússia era took fraca, advantage os of Estados it. Unidos se aproveitaram This is dela. just the way great Na minha powers opinião, act. é assim que as grandes In my potências opinion, agem. Grandes great potências powers tendem a tend ser to be implacáveis. ruthless. E são implacáveis no sentido de que estão sempre interessadas em aumentar seu poder às custas de outros estados. E isso significa que você quer ser realmente poderoso na política internacional, porque é a melhor maneira de sobreviver. In international politics, because it's the best way to survive. In my story, the best way Na minha opinião, a melhor maneira de um estado maximizar chances de sobrevivência é ser um hegemon regional, dominar sua região do mundo e garantir que não haja outro hegemon regional no planeta. Em outras palavras, a melhor situação em que um estado pode se encontrar é ser o único hegemon regional do planeta. No mundo em que vivemos atualmente, e desde 1900, houve apenas um hegemon regional, que são os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos são um hegemon regional no hemisfério ocidental e não querem que nenhum outro estado seja um hegemon regional. Any other state to be a regional hegemon. And the end result of this is we have gone to great E o resultado disso é que, ao longo do tempo, tomamos grandes medidas para impedir que outros países dominassem sua região do mundo, da mesma forma que os Estados Unidos dominam o hemisfério ocidental. Assim, no século XX, os Estados Unidos desempenharam um papel fundamental ao impedir que a Alemanha Imperial, o Japão Imperial, a Alemanha nazista e a União Soviética, essas quatro grandes potências,
dominassem a Europa ou o leste asiático. Os Estados Unidos, mais uma vez, não toleram outros hegemones regionais, e trabalhamos arduamente para evitar que esses países se tornassem hegemones regionais. E claro, todos eles queriam se tornar hegemones regionais porque entendiam que essa é a melhor maneira de sobreviver. O nome do jogo é imitar os Estados Unidos, fazer o que os Estados Unidos fizeram no hemisfério ocidental. Agora, se você avançar para o presente e falar sobre a relação entre os Estados Unidos e a China, minha opinião é que à medida que a China se tornou cada vez mais poderosa ao longo dos anos 1990 e das duas primeiras décadas do século XXI, o que ela faria e está fazendo é tentar dominar o leste asiático. Ela tentaria se tornar uma hegemonia regional. E, ao mesmo tempo, como enfatizei, os Estados Unidos não toleram outros hegemons regionais no sistema. Então, previ há muito tempo que se a China crescesse em primeiro lugar, ela tentaria dominar o leste asiático, e em segundo lugar, os Estados Unidos fariam de tudo para conter a China, da mesma forma que contiveram a Alemanha Imperial, o Japão Imperial, a Alemanha nazista e a União Soviética. Portanto, a competição por segurança que vejo atualmente no leste asiático, envolvendo tanto a China quanto os Estados Unidos, não me surpreende nem um pouco. E ela é impulsionada em grande parte pela estrutura do sistema internacional. É motivada pelo fato de que o sistema é anárquico, que não existe uma autoridade superior, e, portanto, os Estados precisam se preocupar com o que pode acontecer com eles, caso outro Estado se torne agressivo em relação a eles. E, dado esse tipo de mundo, os Estados fazem de tudo para dominar sua região. Assim, argumento que, do ponto de vista da China, faz todo sentido querer dominar o leste asiático. Se eu estivesse em Pequim, também gostaria de dominar o leste asiático. Mas, como americano, quero garantir que a China não domine o leste asiático. Portanto, como americano, acho que faz sentido conter a China. O que é interessante, porém, é que todo o conceito de ascensão pacífica de Deng Xiaoping se baseava na ideia, em suas próprias palavras, de que a China deveria se desenvolver sem atrair muita atenção indesejada. O argumento era que o país deveria esconder sua força e evitar chamar a atenção dos Estados Unidos e de outras grandes potências, porque eles tentariam conter a China. Mas essa definição de ascensão pacífica sugere simplesmente adiar qualquer conflito até que tenham força suficiente. Uma vez que atingissem certo nível de poder, inevitavelmente, nessa visão, acabariam entrando em rivalidade com outros. No entanto, parece que agora essa ascensão pacífica foi, digamos, redefinida. Agora eles falam em desenvolvimento de soma positiva, benefício mútuo, todo o espírito de Xangai. Mas eu pensei, de uma perspectiva realista, você vê algum argumento de que a China se comportaria de maneira diferente apenas por causa de sua posição? Porque se você diz que os Estados buscam aumentar sua segurança, ou eles buscam maximizar segurança ou poder, porque se for segurança, então haveria mais limitações para a China. Porque os Estados Unidos, até certo ponto, são um estado insular de fato que está em sua parte do mundo. Não há rivais. Ser um hegemon regional é mais atraente. Enquanto na Ásia, se os chineses buscassem uma posição muito dominante nessa parte do mundo, isso alienaria os russos e outros. Eles poderiam se equilibrar coletivamente contra os chineses. Então não há uma certa pressão sobre os chineses para, digamos, se comportarem de forma mais moderada em sua região, dado que eles estão em um bairro com todas essas outras grandes potências. Deixe-me dizer antes de tudo que não vejo muita diferença entre maximizar a segurança e maximizar o poder de um Estado, porque acredito que a melhor maneira de estar seguro, ou, colocando de outra forma, a melhor maneira de sobreviver no sistema internacional, é maximizar seu poder. Acho que quanto mais poderoso você for, maior a probabilidade de sobreviver. Agora, em relação à China, não há dúvida de que foi mais fácil para os Estados Unidos se tornarem um hegemon regional do que seria para a China.
porque há outros países que farão de tudo para garantir que a China não domine toda a Ásia Oriental. E isso, é claro, inclui tanto os japoneses quanto os americanos. E em relação aos russos, o fato é que por causa da guerra na Ucrânia, os Estados Unidos ajudaram a empurrar os russos para os braços dos chineses. Portanto, é improvável que os russos, no futuro próximo, sirvam de contrapeso ao crescimento do poder chinês. Os indianos são um caso diferente, mas é importante lembrar que a Índia não está localizada no leste asiático. Ela está no sul da Ásia. E, embora faça parte do Quad, ou seja, a aliança que inclui Índia, Estados Unidos, Japão e Austrália, embora a Índia esteja no Quad, não acho que ela tenha grande relevância para conter o crescimento do poder chinês no leste asiático. Então eu acho que se você vai falar sobre conter o poder chinês no leste asiático, isso ficará a cargo dos Estados Unidos e do Japão. E claro, outros países também estarão envolvidos, incluindo Austrália, Filipinas, Coreia do Sul e alguns outros. Acredito que é razoavelmente fácil para os Estados Unidos conterem a China no futuro previsível. Não acho que a China vá se tornar uma hegemonia regional tão cedo. É possível que isso eventualmente aconteça. E isso é forte piston breaks, vai que estou mais para os Estados Unidos estabelecerem hegemonia no hemisfério ocidental do que será que para a China. Sim, não. Eu só quis dizer, porque parece que os chineses percebem que na Ásia Central eles precisam limitar o quanto de poder exercem. Porque se pisarem nos calos dos russos, acabam perdendo um parceiro muito importante, que poderia, em vez disso, se tornar um adversário. Mas sobre o tema da Rússia, você identifica, se não me engano, 3 grandes potências no sistema internacional, que são os Estados Unidos, a China e acho que de forma mais distante a Rússia. Certo. Mas você acha que essa política dos Estados Unidos, agora sob Trump, buscando se alinhar mais de perto com a Rússia como motivação para acabar com a guerra na Ucrânia, você vê isso como algo organizado em torno da ideia de precisar se alinhar com a Rússia contra a China? E você acha que é uma política realista, algo que pode ser alcançado? Porque eu não vejo isso no momento. Mas não sei se, como objetivo de médio ou longo prazo, pode ser diferente. Bem, eu acho, Glenn, que quando você olha para a estrutura do sistema, o que se esperaria de um ponto de vista realista seria que os Estados Unidos e a Rússia fossem aliados, ambos interessados em conter a China. Mas esse não é o caso, obviamente. E isso se deve à guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia empurrou os russos para os braços dos chineses. Acho que o governo Trump entende, e muitos outros americanos entendem, que isso não é do interesse dos Estados Unidos. A guerra na Ucrânia nos prejudica de 2 maneiras. Em primeiro lugar, ela dificulta muito a mudança total de foco para a Ásia, para conter a China, porque o que está acontecendo aqui é que estamos presos na Ucrânia. E se você está preso na Ucrânia, ou, para colocar de forma mais geral, está preso na Europa, então é muito difícil, se não impossível, mudar totalmente o foco para o leste asiático. Mas o segundo ponto é que, se você está preso na Ucrânia, em uma guerra contra a Rússia, está empurrando os russos para os braços dos chineses. E isso não faz sentido estratégico do ponto de vista americano. O Trump entende isso, acredito eu, e está tentando corrigir a situação. Ele quer melhorar as relações entre russos e americanos. E eu acho que, de certa forma, o que ele quer fazer é afastar os russos da China e também pôr fim à guerra na Ucrânia para que possamos nos voltar mais plenamente para o leste asiático. A pergunta que você deve se fazer é: qual a probabilidade de Trump ter sucesso nessa empreitada? Eu diria que é extremamente improvável neste momento. Acho que os russos não confiam nos americanos de forma alguma. Certamente não confiam no governo Trump. E acredito que os russos têm pouco interesse em se afastar da China e se aproximar dos Estados Unidos simplesmente porque não podem confiar nos Estados Unidos.
closer to the United States simply because they can't trust the United States. So I think the Russians will remain close to Então, China. acho que os russos continuarão próximos da China no futuro previsível. Ao mesmo tempo, não está claro se Trump conseguirá encerrar a guerra na Ucrânia e mudar totalmente o foco para o leste asiático. Até agora, ele fez um trabalho muito ruim ao tentar resolver esse conflito diplomaticamente, e não há muitos motivos para acreditar que ele terá sucesso em um futuro próximo. Portanto, parece que continuaremos presos na Ucrânia, pelo menos no curto prazo. Em relação ao longo prazo, é difícil imaginar chineses e russos seguindo caminhos diferentes e nós estando em posição de nos alinharmos com os russos. Então não vejo Trump tendo sucesso. So I don't see Trump succeeding.